Nós, nesse mês, em que dentro da igreja presbiteriana é tido como mês das missões, exatamente porque no mês de agosto, dia 12 de agosto, chegou ao Brasil o primeiro missionário da igreja presbiteriana do Brasil. Então nós temos como tema desse mês, poder para testemunhar. Poder para testemunhar é o tema desse mês. E eu quero começar perguntando para você, que pregação, que evangelho tem sido pregado hoje? Com o aumento do número de pessoas que se declararam evangélicas no Brasil, no nossa última pesquisa, último censo, a gente conclui que esse deve ser o período em que o evangelho é mais anunciado na nossa terra, porque aumentou muito o número de pessoas que se dizem cristãs evangélicas. Será que é verdade que é o tempo em que o evangelho é mais anunciado, é mais pregado? Ou uma outra pergunta: que evangelho está sendo pregado? Que evangelho é esse? O evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, e apenas em Cristo Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e o dízimo, não é Jesus e a tradição da igreja, não é Jesus e os costumes dos homens, não é Jesus e os méritos humanos e o esforço humano. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Ele. É o que diz Jesus em João 14,6. O evangelho é a boa notícia do nascimento de Jesus, da sua vinda, sua vida, sua obra, sua morte na cruz do Calvário, sua ressurreição e a certeza da sua volta. Esse é o evangelho. Mas deixa eu falar, o evangelho é a boa notícia para aqueles que creem nele. Mas o evangelho é uma má notícia para aqueles que o rejeitam. É uma má notícia para aqueles que negam a Jesus, que rejeitam o senhorio e a salvação de Jesus. O evangelho condena a esses. Para você o evangelho é uma boa ou uma má notícia? Que evangelho é esse que estão pregando, que não traz transformação de vida, que não há mudança na vida, que não traz esperança para além da nossa vida, desse tempo, dessa vida? Que evangelho é esse que não aponta o caminho a ser seguido, que não exige abandono das práticas antigas e que tolera os pecados não confessados? Muda, vidas não são mudadas, caráter não é mudado, práticas não são mudadas. Que evangelho é esse que não revela a escuridão em que o mundo habita e não ilumina o caminho aos perdidos? O evangelho deve ser nossa única pregação, e a nossa pregação deve ser a nossa vida. Evangelho sem vida não é evangelho. Por isso eu quero meditar com os irmãos no tema de hoje. Está pronto aí, Ailton? Isso. A pregação transformadora. A partir de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 10, conta para nós parte da experiência do apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, nessa carta que eles escrevem a essa igreja. Eu vou ler o texto, depois eu explico o contexto. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção
convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra já foi lida, orada, cantada. Obrigado, ó Deus, porque tudo nesse tempo de adoração comunitária é dirigido, é guiado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque todo louvor, toda exaltação, toda honra, toda glória também é dirigida apenas ao Senhor, como deve ser. Clamamos, ó Deus, para que a tua palavra continue falando conosco. Na exposição, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito fale com cada um de nós, e o Senhor nos levante, o Senhor nos erga, cada homem e cada mulher aqui, como pregadores do Evangelho, como servos e servas que anunciam o Evangelho em todo o tempo, por todos os lugares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, você vê no início da carta, você vai perceber que está escrito aqui Paulo Silvano. Silvano era o nome completo para falar Silas. Então é mesmo Silvano e Silas, é a mesma pessoa. Antes da gente entrar em 1 Tessalonicenses, nós precisamos lembrar como essa igreja deu-se início, como ela começou, onde tudo começou. E tudo começou, nós vemos lá em Atos 16, o registro do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele queria entrar no continente asiático, mas Deus não permitiu e o direcionou para a Europa. Os planos de Paulo não eram os planos de Deus. E quais planos se cumpriram? Os planos de Deus, evidentemente. E sempre é. E foi assim que aconteceu. Por isso o Evangelho chega até a Europa. E a partir da Europa, ele se espalha para a África, para a Ásia, depois para as Américas e para a Oceania. Que coisa poderosa! Que coisa poderosa ver o plano de Deus desde então sendo cumprido até os dias de hoje. Como Deus direcionou Paulo e os seus companheiros de viagem à Europa. Mais especificamente, a partir da Macedônia. Em Atos 17, a gente vê que Paulo, então, decide começar pela cidade de Tessalônica, na Macedônia. Mas é ele quem escolhe Tessalônica, por ser a capital da Macedônia. Era uma estratégia de evangelismo que Paulo tinha. Ele começava pelas cidades grandes, pelas capitais, e dali então o evangelho ia sendo distribuído a partir dessas cidades grandes para as cidades menores, sem nenhuma acepção, nenhum preconceito, era apenas uma questão estratégica. Por exemplo, em Tessalônica, uma cidade grande, na época cerca de 200 mil habitantes, uma cidade influente, portuária, com várias rotas comerciais, o fluxo de pessoas era muito grande. Então a ideia é que a capital fosse feita como um grande centro evangelístico, um centro para evangelizar e para treinar novos missionários, novos evangelistas, e assim alcançava cidades em várias direções. Paulo, Silas e Timóteo, eles chegam em Tessalônica, e por 3 sábados seguidos, Paulo prega o evangelho de Cristo na sinagoga dos judeus. A palavra de Deus conta isso para nós. Havia uma sinagoga, e ele usa essa sinagoga como referência, e vai pregar o evangelho ali. Veja, uma cidade grega, sob o domínio do governo romano, com uma sinagoga judia. Só para você entender como era uma cidade cheia de culturas e cheia de pessoas de várias origens diferentes. Essa sinagoga era para Paulo ponto de contato para a pregação do Evangelho. Aliás,
Foi assim que ele fez na maioria das cidades em que ele esteve. O tempo deles ali foi curto, foi muito rápido. Eles pregaram por 3 sábados seguidos na sinagoga. Então estima-se que eles ficaram na cidade entre 3, no máximo 6 semanas. Pensa, em torno de 20 dias até 40 dias no máximo, foi o tempo deles em Tessalônica. E eles precisaram fugir da cidade, movidos pela inveja dos judeus. Os judeus fizeram falsas acusações contra eles, contra os que estavam sendo convertidos a Cristo através da pregação deles, e contra Jason, que foi quem os hospedou no tempo em que eles estiveram ali em Tessalônica. Olha o que diz o texto, eu trouxe aqui para nós lermos. De Atos 17, 5 a 9. Diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Foi isso que aconteceu. Os judeus, eles formalizaram uma acusação política contra Paulo e os demais. Mas o problema deles era religioso, era espiritual. Mas eles fazem uma falsa acusação política. A acusação? Revolta, rebelião, alta traição, conspiração contra o imperador. Bom, diante disso, os próprios irmãos que haviam se convertido ali em Tessalônica empurram Paulo e Silas para que saiam da cidade, para o bem deles, para que eles sobrevivessem. E então eles saem e vão para Bereia. A pregação e vivência durou pouco mais de 3 semanas, mas o evangelho entrou no coração daquele povo. 3 encontros e o evangelho entrou no coração daquelas pessoas. Diz o texto para nós que foram homens, mulheres, judeus, gregos, gentios. E uma nova e forte igreja foi formada. O tempo passa e Paulo, desejando muito rever esses irmãos, estar lá de novo, ele não pôde voltar. E ele diz que não pôde voltar por ação de Satanás. Talvez, muito provavelmente, por causa dos judeus que ali haviam. Mas o evangelho já havia sido pregado, e a igreja já havia sido formada, e muitos haviam sido convertidos. Diante disso, Paulo e Silas e Timóteo, que haviam estado ali, decidem escrever uma carta. Paulo manda observar como estava a igreja, os irmãos. E a notícia chega. E a partir da notícia que ele recebe, é uma notícia maravilhosa, de que aqueles irmãos estavam firmes na fé, cresciam na fé, eram abundantes na fé, permaneceram firmes apesar de intensa perseguição, de intensa tribulação. Ele decide escrever essa carta, louvando a Deus, agradecendo o Senhor e dando orientações para esses irmãos. Ele queria demonstrar a sua alegria, encorajá-los na fé, mostrar também a satisfação sobre eles, responder algumas perguntas que haviam chegado e também ensiná-los. Essa é a primeira epístola que Paulo escreve. A primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalônica. E como foi a pregação de Paulo, de Silas e Timóteo ali? Dentro da pergunta que eu iniciei, que evangelho está sendo pregado hoje? Que evangelho é esse que não traz transformação de vida? Paulo prega um evangelho verdadeiro, que transforma vidas, que liberta vidas, onde homens e mulheres são transformados verdadeiramente. Como foi a pregação transformadora de Paulo
e seus companheiros ali, eu quero convidar você para ler o versículo 5. Eu aqui, lá na televisão, não dá para enxergar o que está escrito. Aqui na tela dá para enxergar o versículo? Sim. Vamos ler juntos o versículo 5? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A divisão está aqui, simples, claro e nítido. E eu quero trabalhar esses pontos com os irmãos. A pregação transformadora de Paulo e os demais companheiros dele de viagem foi, em primeiro lugar, em palavra. Foi uma pregação em palavra, não chegou até vós tão somente em palavra. O que ele está dizendo? Eu não perdi a oportunidade de falar. Eu não perdi a chance de falar. Eu sou muito tímido. De verdade. Eu sou muito tímido. Eu prefiro não começar uma conversa. É sempre a minha preferência. Prefiro ficar quieto no meu lugar o tempo todo. Mas Deus decidiu fazer diferente. Deus quer fazer diferente. E aí sempre que eu estou quieto, chega alguém para puxar a conversa. Sempre. Isso é uma bênção. Porque toda conversa é uma chance para compartilhar do Evangelho. Se dependesse do meu jeito, eu entrava mudo e saía calado. Da minha vontade. Ainda mais em ambientes que eu conheço poucas pessoas. Mas Deus sempre coloca alguém do meu lado. Eu já contei aqui, não apenas uma vez, mas eu vou contar de novo. De um moço que tinha na igreja onde eu vivi a vida toda, fui criado no Evangelho, convertido e enviado ao seminário em Taubaté. Vou contar rápido dessa vez. Mas esse moço era extremamente envergonhado, a tal ponto dele chegar para comentar a gente, de cabeça baixa, ele só estendia a mão. Eu não tenho ideia quantos anos ele era mais velho do que eu, mas ele só estendia a mão. Entretanto, toda reunião de oração ele estava presente. Toda reunião de oração, toda escola dominical ele estava lá, todos os cultos ele participava, os cultos de durante a semana ele estava lá. E um dia, com muito constrangimento, muita vergonha, assim como nós fazemos aqui pela manhã, contando as bênçãos, esse moço decidiu contar uma experiência que ele havia tido. Extremamente envergonhado, nem olhava nos olhos da gente. E ele contou, ele trabalhava no cemitério, na parte administrativa, e um dia ele orou e falou: Senhor, eu quero compartilhar do Evangelho. Eu quero falar do Senhor para alguém. Me dá coragem. E ele levantou da cadeira dele, foi do outro lado, arrumou a cadeira e falou assim: manda alguém sentar aqui. E foi o tempo dele voltar e sentar para continuar o trabalho. Entra uma pessoa e fala assim: Jorginho, você tem 1 minuto para mim? Preciso terminar a história? E ele testemunhou, pregou o Evangelho para esse moço. Ouviu o que ele tinha para dizer e pregou de Jesus para esse moço. O Jorginho, muito envergonhado, descobriu um belo dia um tumor no cérebro. E foi internado para exames e aguardar a cirurgia. E enquanto ele aguardava, ele pregou o Evangelho para todos do andar em que ele estava, no Hospital Regional de Taubaté. Em todo andar, para todos os pacientes, todos os enfermeiros, todos os médicos que ali passavam. E quando ele foi para a cirurgia, Deus deu um presente para ele, maravilhoso. Levou ele para a glória eterna. Ele não voltou para contar. Mas ele vai encontrar no reino celeste vidas que ouviram de Jesus através dele naqueles dias no hospital. Porque pessoas testemunharam da conversão ao ouvirem Jorginho, esse moço extremamente envergonhado, que não sabia nem pegar na mão, nem falar um oi direito, mas tinha um sonho de evangelizar. Irmãos, sonhar e evangelizar é sonhar o que Deus já tem para fazer.
Sonhar falar de Jesus já é obedecer a ordem que ele deu. Não existe outra opção. Precisa falar, precisa ser dito. A pregação precisa existir. De um jeito ou de outro nós precisamos comunicar o Evangelho. Como o próprio apóstolo Paulo orienta Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, insista em pregar a palavra. O mundo está tão perdido, as pessoas à nossa volta estão perdidas, nós temos visto atrocidades acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós não podemos nos calar, você não pode se calar. Você precisa pregar, você precisa testemunhar constantemente. Paulo era profundo conhecedor da palavra e também da cultura. Ele conhecia o seu tempo, sabia dos costumes, ele sabia como se dirigir a públicos diferentes. E ele faz uso do seu conhecimento para pregar a palavra. Pedro era um homem não tão culto quanto Paulo. O seu grego era muito mais pobre do que o grego de Paulo. Ainda assim ele escreve as suas cartas. E ele prega a palavra e pessoas são salvas, libertas. Quantas pessoas foram convertidas na primeira pregação de Pedro? 3.000, contando apenas os homens. 3.000. A cultura e o conhecimento agregam. Eles agregam. E naquilo que você tem, use para pregar o Evangelho. É possível que alguns não preguem, que não usem a sua capacidade de comunicação de alguma forma, sob o argumento de que pregam com a vida. Pregam com a vida. Gente, que desculpa furada, hein? Se você prega com a vida, com certeza você anuncia o Evangelho também com a sua voz, com a sua boca, com o jeito seu de comunicar. Isso não é possível falar, é possível escrever. E é possível mandar uma mensagem, é possível fazer muitas coisas. Muitas coisas. Mas nós precisamos comunicar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um privilégio imenso, reservado aos crentes em Cristo Jesus. Lembra disso? Nós podemos ter excelentes profissionais em todas as áreas que não temem ao Senhor, que não conhecem a Jesus. Mas pregar o verdadeiro Evangelho é um privilégio, uma responsabilidade de quem? É nossa, mas você podia falar minha. Se apropria disso, porque é um privilégio e uma responsabilidade sua, de cada um de nós. Só o cristão pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais. Atos 17, versículos 1 a 3, diz assim, se eu conseguir passar. Ó, Ailton, ajuda eu, passa para mim, por favor. Muito obrigado. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Como Paulo pregou o Evangelho aqui? Ele entra na sinagoga e o texto conta para nós, pelo menos eu quis dar um destaque em 2 termos. Ele arrasou e ele expôs as Escrituras. O que significa isso? Ele arrasou acerca das Escrituras, ele dialogou com eles e ele fazia perguntas e dava respostas. Puxava o conhecimento que eles tinham ou deveriam ter por serem judeus, dos profetas, da lei, dos salmos, e ele fazia perguntas retóricas, e ele mesmo respondia. E quando alguém dava uma outra resposta, ele respondia a partir de Jesus. Paulo argumentou, ele discutiu, ele confrontou o conhecimento dos ouvintes. Ele tinha conhecimento, ele se aplicou em conhecer a Escritura.
Ele arrasou com eles. Mas o texto continua e diz que ele expôs as Escrituras. Ele explicou o conteúdo do Evangelho. Pregar em palavra é explicar a Escritura e aplicar a Escritura na vida. Pregar a palavra é explicar a Escritura e aplicá-la na vida. O pregador, ele não cria a mensagem, ele apenas transmite, a mensagem vem das Escrituras. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas com a palavra dele. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a nossa palavra. É a palavra de Deus e não a do pregador, que tem a garantia de que ela não voltará vazia para ele. É a palavra de Deus, não a nossa. Por isso nós lemos e pregamos as Escrituras. Pregar em palavra é usar os recursos que Deus nos deu para a comunicação. Pregar em palavra é também pregar a palavra. Usar a capacidade que Deus nos deu de nos comunicarmos para anunciar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Paulo usou métodos diferentes para pregar a palavra em lugares diferentes. Mas ele nunca mudou a mensagem. Sempre foi cristocêntrica. Sempre foi sobre Jesus, o Cristo, sobre a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Nós precisamos reconhecer a palavra. Por isso nós precisamos estudar a palavra. Se você não prega o Evangelho, porque diz que não conhece a palavra, a notícia não é nada boa. Nada boa. Se você tem deixado de evangelizar, porque diz assim, eu não conheço tão bem, você precisa admitir que está recaindo em dois grandes erros. Não conhecer as Escrituras e não pregar o Evangelho, porque é uma ordem do próprio Senhor Jesus. Eu quero que você leia comigo, por gentileza. João 5,39. Examinai as Escrituras, a vida eterna. Muito bem. Provérbios 4,13. Retém a instrução, guarda, porque ela é a tua vida. Retém a instrução e guarda. Você tem condições de ler a palavra, ou de ouvir a palavra, ou de ter alguém que leia para você, de ter alguém que explique para você poder transmitir isso. Daquilo que você conhece e já conheceu, você precisa transmitir. E não é para depois, é para agora. Não é para a semana que vem, pastor, olha, palavra me tocou, vou fazer um curso de 1 ano. Põe aí, daqui 366 dias eu começo a pregar. São 366 dias desobedecendo a ordem do Messias. Pregue hoje, pregue amanhã, pregue todos os dias. Mas a pregação transformadora não foi apenas em palavra. Paulo continua e diz o seguinte, foi também em poder. Sobretudo em poder, é o que Paulo diz, que ele escreve junto com os seus companheiros. De que poder Paulo está falando aqui, meus irmãos? Que poder é esse que Paulo está dizendo? Esse poder aqui é aquela palavra conhecida talvez da grande maioria, se não de todos. Dinamis. Dinamis. Esse poder, porque haviam outras expressões que são traduzidas para o português como poder. Mas esse poder é esse poder do dinamis. Dinamite, traduzido em português, a gente conhece bem. Mas quando a gente fala de dinamite, o que a gente pensa? Numa explosão. Algo explosivo. É verdade, pode ser. Só que aqui, essa explosão é a capacidade para pregar o Evangelho. Mas o dinamis não é apenas para explodir, esse poder não é para explodir apenas. Ele é capaz de construir. É um poder capaz de destruir fortalezas, mas ao mesmo tempo é um poder capaz de construir, de edificar a partir do nada. Quando nós pregamos, nós temos à nossa disposição esse poder dado por Deus para pregar o Evangelho.
O poder aqui não é humano, mas ele é divino, operando para salvar, para converter e transformar corações. Olha o que diz Romanos 1,6: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós recebemos esse poder para pregar o Evangelho. Esse poder vem de Deus e ele pertence apenas a Ele. Pode ser que Paulo estivesse lembrando aqui os irmãos de coisas sobrenaturais que Deus havia feito através dele entre os Tessalonicenses. E nós não podemos duvidar disso, ainda que a carta não conte para nós coisas sobrenaturais. Mas é bem possível que tenha acontecido. Mas é totalmente certo que esse poder era capacitação para pregar. E essa pregação causar efeito, transformação na vida dos que foram convertidos. Eu e você temos à nossa disposição o poder para pregar. O poder para que o Evangelho entre nas vidas e nos corações. Essa pregação em poder, ela é aplicada no coração pela ação sobrenatural de Deus. A gente prega. E Deus é quem faz entrar no coração. A gente prega e Deus é quem faz a vida ser transformada. Não é pela nossa eloquência, ou pela falta dela. Não é pela nossa retórica, ou pela falta dela. É apenas em pregar a palavra. Você está entendendo? Apenas pregue a palavra. Apenas compartilhe a palavra. Apenas divida do que você já recebeu com mais alguém. É o efeito do Evangelho sobre aqueles que ouviram. Havia um grande poder manifestado no Evangelho ao levá-los a romper com seus pecados, abandonar seus ídolos e dedicar o coração apenas ao Senhor. Em Atos 1,8, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele dá uma palavra aos seus discípulos e ele usa a mesma palavra, ele fala de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É o mesmo poder, tem a mesma origem, é a palavra dinamis. Esse poder é poder para testemunhar. Todo aquele que é de Deus, é nascido de Jesus, tem esse poder para testemunhar. Que argumento você tem para não pregar o Evangelho? Que argumento você tem para não testemunhar nessa semana? Para não mirar algumas pessoas? Você podia mirar em algumas pessoas essa semana? Falar, eu vou disparar o Evangelho aqui agora. Ou se você já tem feito isso, quem sabe mire em outras e fale, eu vou disparar o Evangelho. Eu vou pregar, eu vou insistir na pregação do Evangelho. Nós recebemos poder para testemunhar, poder para pregar, poder para permanecer firme na pregação e poder para lembrar das palavras de Jesus. Guarde isso. Nós recebemos poder para lembrar das palavras de Jesus. Ele nos dá a capacidade e capacitação do alto para lembrar dos seus ensinos. Divida o que você tem. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que a pregação transformadora, diz Paulo, que foi no Espírito Santo. Irmãos, se foi no Espírito Santo, não foi na carne. Não foi no poder de convencer alguém. Não foi nos seus argumentos naturais, humanos, no seu conhecimento, na sua cultura. Em Atos 16 nós lemos que foi o Espírito Santo quem orientou Paulo a ir à Macedônia. Foi o Espírito Santo quem mandou Paulo ir para a Macedônia, porque ele queria ir para a Ásia. Ele tentou ir para Mise e para Bitínia, mas o Espírito Santo não deixou. E aí durante uma noite, enquanto ele dormia, ele tem uma visão. Ele vê um varão macedônio pedindo para que ele fosse até lá. E ele entende claramente qual era a vontade de Deus. E ele e os seus companheiros vão nessa direção. Atos 16, 9 e 10. Os irmãos podem ler enquanto eu tomo água? À noite,
Passa a Macedônia e ajuda-nos. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Espírito não deixou Paulo ir para onde ele queria. Irmãos, o nosso conhecimento da palavra pode ser quase nada, se não houver unção e direção do Espírito Santo. Todo conhecimento teológico que você tem, todo conhecimento de versículos, capítulos e livros da Bíblia que você tem, podem não servir para quase nada se não houver unção e direção do Espírito Santo. As nossas capacitações podem ser racionais e lógicas, mas nós não temos poder para aplicar a palavra no coração dos ouvintes, muito menos para fazê-los crer. Nós não os convencemos. Mas é o Espírito Santo quem tem esse poder. Ele tem poder para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito tem esse poder. Mas quem é designado para pregar? O papel dele é convencer. E o de pregar é de quem? Já dei a dica. Não fala nosso, não. É meu. Esse papel é meu. E ele é intransferível. Intransferível. Esse papel é seu. O Espírito Santo é o agente da revelação e a aplicação da palavra. Ele é quem abre o entendimento e transforma o coração. O uso da razão e do conhecimento não é algo contrário à ação do Espírito Santo. Eu devo usar a razão, eu devo usar o meu conhecimento, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, para pregar a palavra, mas eu preciso da direção e da unção do Espírito Santo. Nós devemos usar os melhores métodos e nós precisamos nos dedicar na pregação da mensagem, mas só o Espírito tem poder para aplicar. Só Ele. Presta atenção. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele diz que a pregação é a lógica pegando fogo. É teologia em chamas. Pregação é teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Não é só teologia. Não é só conhecimento teórico. É o fogo do Espírito ardendo no coração. Busque isso, conheça a palavra, mas busque a unção do Espírito Santo e pregue. Paulo era conhecedor da palavra, mas ele também era guiado pelo Espírito Santo. O texto continua e diz para nós que a pregação transformadora foi em plena convicção. Que convicção é essa? Convicção no conteúdo da mensagem. Plena convicção no conteúdo da mensagem, no conhecimento de quem é a mensagem. E quem é a mensagem de quem evangeliza? É o próprio Jesus. A nossa mensagem é o próprio Senhor Jesus. Como eu já disse, a sua obra, a sua vida, a sua divindade, a sua humanidade, a sua morte, a sua ressurreição. Paulo foi chamado e foi transformado por Jesus, enquanto ele ainda era perseguidor dos cristãos, caminhava em direção aos cristãos para persegui-los, prendê-los e, se fosse necessário, até matá-los. Mas ele tem um encontro real com Jesus. Em Atos 9 nós lemos isso. Jesus se apresenta a ele, se revela a ele. E é Jesus quem o chama para pregar o Evangelho. Ele creu no poder da mensagem que anunciava. Paulo também prega com a convicção de que Deus estava movendo o coração de muitos ouvintes. Pregar com a convicção de que Deus está movendo os corações. Pregar sabendo que o Espírito está agindo. Anunciar o Evangelho sabendo que Ele está trabalhando nos corações. Ele tinha a convicção dessa verdade. Deus está agindo nesses corações. Ele sabia que algo estava acontecendo e ele tinha consciência disso. Ele não pregava algo que talvez fosse verdade, mas uma mensagem que ele sabia ser a verdade eterna de Deus. Irmãos, a convicção é fruto do conhecimento que nós temos do próprio Deus e do que Ele fez em nós. Pregue a palavra.
a partir do que Ele já fez em você. Pregue a palavra a partir do que você já conheceu dEle. E você já conhece dEle. E à medida que nós conhecemos o Senhor, nós queremos conhecer mais. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. A convicção vem da comunhão íntima com Deus e da certeza das suas promessas. O conhecimento que a gente tem da palavra e do poder do Evangelho, e mais a unção e a direção do Espírito Santo, geram em nós essa plena convicção na pregação do Evangelho. Guarde isso. O conhecimento que nós temos da palavra e do poder do Evangelho, juntando com a unção e a direção do Espírito Santo, geram em nós a plena convicção na pregação da palavra. Talvez você não esteja pregando por falta de uma dessas duas coisas. Você está perdendo muito. Você está perdendo muito. Você precisa provar da palavra e provar da unção do Espírito Santo. Se você tem, você precisa pregar. Por fim, o apóstolo Paulo diz assim: a pregação transformadora foi com testemunho coerente. Foi um testemunho coerente. Ele diz: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, vocês sabem como nós convivemos com vocês, como nós andamos com vocês, como foi a nossa vida com vocês. Vocês viram o nosso exemplo, mostravam, tudo que nós fizemos mostrava o que era o cristianismo, pela maneira com que a gente vivia. Vocês viram isso? Ele confirmava isso em várias cartas, ele confirma isso, vocês viram a nossa vida. O Evangelho vivido na vida deles, pregavam e viviam o que pregavam, doutrinas e práticas sempre correspondentes. Eles eram testemunhas vivas e abençoadas do poder do Evangelho que proclamavam. A caminhada santa, a abnegação, a paz, a quietude deles tiveram um efeito muito abençoado sobre os crentes de Tessalônica. O testemunho deles valeu na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque a Bíblia conta para nós, na sequência de 1 Tessalonicenses, que aqueles irmãos daquela igreja tornaram-se referência de cristãos para as demais igrejas de toda a região. Quanto tempo Paulo, Silas e Timóteo ficaram com eles? De 3 a 6 semanas. Foi o suficiente para eles verem Cristo na vida daqueles homens. Deles seguirem os ensinos daqueles homens, porque eles seguiam a Cristo. Eles seguiam a Cristo. Pregue, andando atrás de Jesus, conhecendo as Escrituras, cheio do Espírito Santo. Pregue, andando atrás de Jesus. Eles eram testemunhas do que Deus tinha feito na vida desses irmãos, desses missionários, de como eles viveram entre eles. Paulo, Silas e Timóteo andaram com Jesus, viram a Jesus, tiveram encontros reais com Jesus, e eles ensinam isso para esses irmãos em Tessalônica. E eles viram referência. A palavra que eles receberam de Paulo não foi de Paulo. Era do próprio Senhor, através de Paulo. Paulo falava do que ele viu, do que ele ouviu e do que ele vivia. Aqui sim, irmãos, o Evangelho gera vida. Quem prega o Evangelho, vive o Evangelho. Quem prega a palavra, vive a palavra. Esses irmãos tornaram-se padrão entre todos os convertidos na Macedônia e na Acaia. E o apóstolo Paulo acaba chegando na Ásia, que era a ideia inicial dele. Mas primeiro, nessa passagem tão curta, no meio de um povo, Deus faz maravilhas. Pregue, ensine as Escrituras. Nós recebemos poder para isso, então use o poder que você recebeu. Use, ponha em prática. O testemunho pessoal, ele valida as nossas palavras.
O testemunho de vida abre portas para a mensagem. Guarda isso. O testemunho de vida abre portas para a mensagem. Mas a incoerência fecha ou destrói oportunidades. Nessa madrugada, faleceu o seu Jair Pedrosa, pai do nosso irmão presbítero Marcelinho. À tarde, nós fizemos um culto de louvor a Deus pelos dias vividos pelo seu Jair. E como é bom nós ouvirmos testemunhos verdadeiros de alguém que andou com o Senhor, de alguém que usou oportunidades. Um testemunho rápido. Ontem nós tivemos a festa de inverno, né? Daqui da igreja, no Recanto Albino Greve. Foi uma delícia. Foi os 10 graus mais gostosos que eu já vivi. Estava muito bom. Mas eu sentei numa mesa e sentou um casal que eu não conhecia, visitante de outra igreja evangélica da cidade, convertidos desde 1998. E a conversa foi muito boa. E esse irmão me contou uma experiência maravilhosa. Diz que quando a família dele mudou-se para Limeira, eles foram morar na rua Humaitá, 2 quadras aqui para baixo. E em frente à casa deles, ele era criança, eles que moravam um professor. E esse professor chamou as crianças, ele e a irmã, para virem na escola bíblica de férias, aqui na igreja. E ele gostou muito. E ele queria continuar vindo. Mas os pais não deixavam, porque eles não eram cristãos. Mas ele vinha e depois jogava bola no salão, que era uma quadra. E ele falou: a semente foi lançada no meu coração. Anos depois, em 98, o pai, a mãe, ele, a irmã, a futura esposa dele e o cunhado, todos são convertidos ao Evangelho. E todos vivem para a glória de Deus. Quem era essa pessoa que morava na Humaitá, que era professor? Seu Jair. Eu falei: irmão do céu, seu Jair está bem adoentado, bastante adoentado. Nós temos orado por ele. E quando foi 5 da manhã, Marcelinho me escreve: pastor, meu pai está com Jesus. Prega o Evangelho. Faz o que está ao seu alcance. Não deixe passar oportunidades, porque a semente é boa, é da melhor qualidade. E nós temos em quantidade extrema para lançar em todos os cantos, mesmo que caiam em solos rochosos, mesmo que caiam entre os espinhos, lance a semente. Para quem você pregou a semana passada, para quem você anunciou o Evangelho, está em tempo. Faz esse propósito hoje, anuncia o Evangelho. Queria convidar os irmãos da banda para virem. Eu quero terminar apenas lembrando, a pregação transformadora foi em palavra, mas foi sobretudo em poder, foi no Espírito Santo, foi em plena convicção e foi com testemunho coerente. O que a gente precisa acertar aqui, meus irmãos? Tem algo que você precisa acertar aqui? Faça isso agora. Não perca a chance. Não perca a chance. Lance a semente, porque no devido tempo nós vamos colher o seu fruto. Amém?